Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista de Porto Alegre. Estamos gratos por poder continuar a louvar o Senhor desta forma. Deus é bom. Vou orar. Senhor, estou aqui reunido na sua presença. Muito obrigada por podermos continuar a louvar o Senhor e oro por cada um que precisa aqui de si, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em teu nome eu oro. Amém. Para começar o Dia dos Namorados, gostaria de ler de 1 Coríntios 13, 4 ao 7. O amor é paciente e bondoso. Nunca é invejoso ou ciumento. Nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é grosseiro nem egoísta. Não é irritadiço nem melindroso. Não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Agora temos um vídeo do João Carlos com algumas notícias de Cuba. Depois podemos cantar juntos e louvar ao Senhor. Bom dia aos meus queridos irmãos. O pastor Daniel pidió-me para partilhar convosco a nossa experiência lá em Cuba. Primeiro, quero agradecer aos irmãos as vossas orações e agradecer a Deus a oportunidade de ter ido e voltado lá de Cuba. Foi uma experiência mesmo enriquecedora. Deus tem sempre cuidado dos seus filhos. As coisas não foram como tínhamos planejado, mas Deus cuidou de nós, pudimos ir e voltar. Especialmente fomos a ver a família e tivemos tempo especial com eles, tempo de meditar a palavra, tempo de ser abençoados com a comunhão. Especialmente estou a lembrar um dia que fomos a correr e depois estivemos sentados lá no estádio a ler a Bíblia. Foi um tempo especial mesmo. De outra forma não fosse sido possível. Deus cuidou de nós, pudimos ir no tempo certo e voltar no tempo certo. O dia que chegamos foi fechado o aeroporto acá em Portugal e a seguir foi fechado lá em Cuba, assim que estamos gratos a Deus pela sua provisão. Muito obrigado.
Bom dia e bem-vindo ao nosso estudo online Igreja Batista de Porto Alegre. Hoje, nosso estudo, nós estamos entre o livro de Ruth. É uma história muito bonita. E vamos começar com dois grupos de versículos. Vamos começar com capítulo 1, versículo 15 até 18. E capítulo 2, versículos 19 até 20. Vamos ler estas. Se não tem a Bíblia, é um bom tempo para procurar a Bíblia e abrir para este livro, porque durante o estudo precisa ler muitos diferentes versículos. Então é bom para ter a Bíblia para este estudo.
Então, vamos ler estes versículos. Ruth 1, 15 a 18. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, Senhor, e outro tanto se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Ruth 2, 19 e 20. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhes mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre nossos remidores. Nós precisamos lembrar, durante esta altura do livro de Ruth, foi a altura entre Moisés e os primeiros reis, especificamente Davi. Foi a altura de juízes. E às vezes o povo de Israel, durante esta altura, obedeceram bem e às vezes não. E por causa disso, Deus trouxe julgamento. E agora, o livro de Ruth conta uma história de respeito, responsabilidade e amor. O amor e respeito entre uma nora e uma sogra. E o amor entre o homem e mulher num novo matrimônio. É o tipo de história em que vemos um homem rico vir ao socorro de uma mulher jovem em calamidade. Quantos filmes de romance temos com este tema? São filmes para ver com a namorada. Os homens gostam de ação enquanto o herói luta para salvar sua amada. E as mulheres gostam porque o herói está pronto a lutar para defender e proteger a sua amada. Também ajuda que o herói pode pagar os danos da luta por causa dos seus riquezas. No livro de Ruth não há lutas, mas sim vemos o Boaz a chegar para ajudar Ruth e Noemi. Primeiramente, precisamos de olhar para os temas principais da história. E precisamos examinar a cultura um pouco para entender bem a história. E depois iremos olhar para as escolhas que fez a Ruth. E agora, a primeira coisa é como é que a nossa história começa. Começa com uma fome e uma tragédia. E vamos ler capítulo 1, versículo 1 e 2. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 2. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, Naomi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Aqui vemos uma família da tribo de Judá que saiu de Israel, a terra prometida, para morar entre os descendentes de Ló, os moabitas. Por que é que saíram? Foi por causa da fome. O fome foi um julgamento de Deus por causa do pecado de Israel.
Então, esta família cruzou o rio do Jordão, e foi morar na terra de Moab. E agora, número 2, a tragédia. Vamos ler versículo 3 até 5 do primeiro capítulo de Ruth. E morreu Elimelque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e seu marido. Esta é uma perda muito grande para Noemi. Ela tem perdido todos os homens da sua família. Com exceção das mulheres dos seus filhos, ela agora está sem família. A Noemi está sozinho e sem futuro numa terra estrangeira. Ela decide voltar para Israel e a sua família lá. As noras são novas ainda e poderão encontrar novos maridos. Então ela as manda para voltar às suas famílias. E agora vamos ler versículo 11 até 13. Ruth, capítulo 1, versículo de 11 a 13. Porém Noemi disse: Tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ei por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. E agora vamos ver a provisão de Deus. Entre estes versículos, a Noemi explica para as noras que era melhor eles voltarem para casa. Ela não terá outros filhos com quem elas se poderiam casar. Isto nos parece estranho para nós, mas era parte da sua cultura. Este tipo de casamento chama-se um casamento levirato. É um termo latim para casamento com o cunhado. Se o marido morresse sem filhos, a viúva podia pedir para a casada com o cunhado. O propósito deste casamento era para prover um herdeiro ao homem falecido e uma futura para a sua viúva. O primeiro filho deste arranjo seria considerado legalmente o herdeiro do marido falecido e teria a responsabilidade de cuidar de sua mãe e da terra do seu tio falecido. O importante era um herdeiro e o amor não é o principal foco deste relacionamento. Embora pudesse desenvolver através do tempo. Mas como Deus olhava esta prática? Em Deuteronômio, capítulo 25, tornou-se parte da lei para Israel. E Deus deu instruções que arreglavam. Em Gênesis 38, vemos a atitude quanto ao abuso disto. E desculpa, esses versículos estão muito fortes. Mas não é outra maneira para explicar isso. Então, vamos ler Gênesis, capítulo 38, versículo 8 até 10. Gênesis 38, 8 ao 10. Então diz Judá a Oná: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Oná, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Como este versículo é óbvio, Deus é muito sério sobre essa situação.
Deus mandou que o povo de Israel cuidasse das viúvas que ficaram sem filhos. E muitas vezes raiou com Israel pela forma em que tratavam dos órfãos, das viúvas e dos pobres. Então, Noemi quer que as noras voltem para as suas casas. Mas uma delas, a Ruth, recusa voltar. A Ruth quer ficar com Noemi. Já vimos estes versículos. Temos que notar o que é dito acerca da outra nora. Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. A Bíblia nos diz que ela escolheu a sua família e os seus deuses. Ruth fez uma decisão diferente. Ela escolheu ficar com Noemi e com o Deus de Noemi. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A Ruth não teve desejo de voltar para a sua família e os seus deuses. Ela decide ir para cuidar a Noemi até a sua velhice. Sem filhos, a Noemi terá uma vida muito difícil e não terá ninguém para cuidar dela. Esta foi a responsabilidade dos filhos. Em realidade, a Noemi estava a voltar para uma vida possivelmente curta para ser sepultada junto à família dela. A Ruth não se preocupou em ter um novo marido. Ela queria continuar como sua sogra e com o Deus dela. Então, voltaram as duas juntas para Israel. A próxima parte da nossa história, nós precisamos ler versículo 19, capítulo 1, e capítulo 2, versículo 2 até 3. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. As duas chegaram para Belém e todo o povo reparou. E Noemi tinha saído com o marido e 2 filhos, mas voltou somente com uma nora. Ela voltou com uma vida quebrada. No povo pequeno, essas notícias se espalharam rapidamente. A Ruth, sem perder tempo, assuma as suas responsabilidades e começa a trabalhar nos campos, a respigar as sobras deixadas atrás pelos obreiros. Assim, proveria sustento para ela e a Noemi. O povo presta atenção. E agora chegamos à parte da nossa história, quando a Ruth chega a conhecer o Boaz. E vamos ler capítulo 2, versículos 5 até 13. Ruth 2, 5 a 13. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavetas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vás colher o outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que segarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então
Ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E agora nós precisamos notar alguma coisa. A quem pertence o campo onde a Ruth vai trabalhar? Não é o campo dela, nem a comida dela. Ela está a roubar? Não está a roubar. Foi isso que Deus mandou cuidar dos pobres. Foram permitidos seguir os obreiros do campo. Qualquer coisa que caiu para o chão ou que foi deixado atrás pertencia aos pobres. Mas os pobres tinham que ir buscar isso do campo e fazer o que era preciso para poder utilizar e comer. A comida não chegava à porta deles. Tinham que trabalhar para obtê-la. E Deus proveu onde poderiam a obter. A Ruth estava a trabalhar no campo que pertencia a um homem chamado Boaz, um parente do marido de Noemi. Boaz reparou na devoção e amor que Ruth mostrou para Noemi. O povo todo estava consciente que ela fazia para Noemi e tinha respeito para ela. E Ruth foi uma gentil. A Ruth escolheu a Noemi e ao Deus de Noemi. E o Boaz respondeu: Seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. A Ruth escolheu o verdadeiro Deus e o caminho verdadeiro. E Boaz notou isso. A Noemi depois percebeu que o Boaz é um parente próximo e que tem a capacidade e responsabilidade para redimir o nome familiar, a terra de Noemi e prover para Ruth. Então, Noemi diz: Ok, Ruth, próxima coisa nós precisamos fazer é isso. E agora vamos ler capítulo 3, versículo 2 até 4. Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste na nossa parentela? Eis que esta noite padecerá a cevada na eira. Lava-te, pois, e unja-te, e veste os teus vestidos, e deixa a eira, porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. E há de ser que, quando ele se deitar, não terás o lugar em que se deitar. Então entra e descobre-lhe os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Ok, aqui temos outra prática cultural diferente. Boaz e os obreiros estão a dormir perto do campo. E a Ruth é mandada chegar até Boaz, destapar os pés dele e deitar-se para dormir junto aos seus pés. E quando Boaz acorda de manhã e vê a Ruth, ela lhe pede para estender a sua manta sobre ela. Então, o que é que ela está a pedir? É uma pergunta muito estranha. Ela está a pedir um casamento levirato. A Ruth tinha o direito de pedir isto, sendo que Boaz era um parente do seu marido falecido.
Um filho deste casamento seria um herdeiro para a família de Noemi. Em versículo 10 e 13 temos a resposta de Boaz. Vamos ler. Capítulo 3, versículo 10 e 13. Ruth, capítulo 3, versículos 10 a 13. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Boaz ficou admirado e sentiu-se honrado pelo pedido de Ruth. Não somente ela tinha escolhido ficar para cuidar a Noemi, mas também tinha escolhido seguir os costumes e aceitar o Boaz como marido para o benefício de Noemi. Boaz a louva por isso. Ele reconhece que a Ruth é o jovem e podia ter ido atrás de homens mais novos. Mas a Ruth não está interessada para ela própria. Ela reconheceu a compaixão de Boaz pelas pessoas à sua volta e o desejo dele de prover para elas. Era um homem responsável. Boaz também respeitava a Ruth e foi fiel à sua palavra. Ele seria um marido fiel. Ela o escolheu. E agora, vamos olhar um pouco mais as escolhas de Ruth. A história de Ruth é marcada por duas escolhas maiores na sua vida. Noemi e o seu Deus, e o aceitar o Boaz como marido. A realidade das suas escolhas pode facilmente ser esquecido. Quando ela saiu da sua nação para ir com Noemi, ela saiu sem expectativas nenhumas para o marido ou família. Noemi já tinha explicado que não havia esperança neste sentido. A Ruth iria para Israel como uma mulher gentil e Deus tinha proibido se casar com gentios pagãos. A Ruth prometeu sua devoção a Noemi e a Deus e sacrificou todo o seu futuro para cuidar dela. A Ruth seria a filha de Noemi na sua velhice e estaria sob a misericórdia de Deus. Ela chegou a Deus com nenhuma expectativa de uma vida melhor. O exemplo dela nos lembra do que Jesus falou em Mateus 16, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso é o problema. Muitas pessoas chegam para Deus com expectativas. Não chegam ao Senhor como pecadores, arrependidos, à procura da misericórdia de Deus. Chegam à procura da saúde, riquezas e felicidade. Mas Jesus falou disso em João 6:26. Vamos ler isso. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Até como crentes, precisamos de ter cuidado com isso. Podemos ficar descontentes com Deus porque Ele não está a atender a nossas expectativas. Mas agora
a segunda escolha de Ruth foi o Boaz. Deus abençoou a Ruth como o parente remedor. Ruth o aceitou não porque ele era jovem e bonito, mas porque ele era leal para sua família e porque ele respeitava os mandamentos do Senhor. O relacionamento deles estava fundado em responsabilidade e respeito. Boaz respeitava a Ruth e viu que ela se dedicava ao seu papel na família. E ela o respeitava a ele e viu seu desejo de cuidar da sua família. Boaz estava disposto a cumprir com as suas responsabilidades de marido e ela estava disposta a cumprir com as suas responsabilidades de mulher. Ambos com uma atitude de respeito mútuo. O amor cresce neste ambiente. Isto ainda hoje é verdade. Quantos problemas no matrimônio poderiam ser resolvidos por esta verdade? É uma boa pergunta para nós. Estamos a cumprir com o nosso papel como um parceiro? Nós mostramos este tipo de respeito para o nosso cônjuge? Boa pergunta. Mas como nossa história, Deus abençoou a Boaz e Ruth com um filho chamado Obed. Obed foi o avô do rei David. Ruth escolheu a Deus e o honrou com os seus escolhas, sem expectativas. E Deus abençoou. O facto de a Ruth ser um crente gentil não parece ter sido o problema para Boaz. Pois, a mãe de Boaz era Rahab de Jericó, também uma gentil. Mas, nos olhos de Deus, essas duas mulheres não são gentios, são crentes. E fizeram parte da linhagem de Cristo por causa da sua fé. Muito obrigado pelo seu tempo. E vamos fechar o nosso tempo em oração. Pai eterno, muito obrigado para este tempo, para estudar a sua palavra mais uma vez. E queremos lembrar a cada membro da nossa igreja e os visitas. E nós pedimos para o nosso testemunho entre a nossa cidade e também para os diferentes cônjuges entre a nossa igreja. E em nome de Jesus, amém.